Lucas, falar desse lance, falar desse pênalti aí, como é que você viu essa atitude do Davi Luiz? Eu vi que ele. O que eu senti naquele momento, né? O Alcaraz chega no Davi Luiz, né? E se você parar para observar, dá para perceber que ele fala que quer bater, né? Que vai bater o pênalti. E o Davi Luiz dá um abraço nele ali, conversa com ele. Provavelmente o Davi Luiz queria fazer aquele gol de despedida, né, do Flamengo. Né, que ele já fez o gol de falta no jogo contra o Cruzeiro. Né, provavelmente devia estar se sentindo confiante, né, para a batida. Só que ele bate muito mal, né? Ele praticamente entrega o canto ali que ele vai bater. O Everson cai para o canto e faz a defesa. Né? No rebote, o Alcaraz perde o gol, incrível também, né? Mas o Alcaraz vem de partidas fazendo gols de pênalti, né? Fez contra o Internacional, fez contra o Bahia, né? Deveria ter sido o batedor ontem, mas o Davi Luiz ali, pela experiência, a rodagem, né, que ele tem diante do elenco, acabou convencendo o Alcaraz de deixar ele com a batida, né? Então, é algo que é triste, né? Você perder uma cobrança como essa. O Davi Luiz provavelmente não vai ter o seu contrato renovado, e eu entendo que ele queria ter marcado, né, provavelmente seu último gol ali no Maracanã. É o que eu entendo, não defendo. Na minha opinião, deveria ter sido o Alcaraz a bater o pênalti. Né? O Davi Luiz, se quisesse fazer o seu gol, né, não é isso que vai fazer ele se despedir bem do Flamengo. O que vai fazer um zagueiro se despedir bem do Flamengo são boas atuações, né? São atuações que condiz com o tamanho que ele tem para o futebol mundial, né, o tamanho que ele teve para o Flamengo em muitos momentos, né, que ele conseguiu desempenhar um bom futebol. Eu acho que seria isso, mas aconteceu, é lamentar, né, a escolha, né, do Davi Luiz de bater esse pênalti. Na minha opinião, deveria ter sido o Alcaraz, mas não vou falar que só foi o pênalti que fez o Flamengo não vencer ontem, né? O Flamengo ontem conseguiu fazer várias finalizações no gol, finalizações na trave, o goleiro fazendo várias defesas. Então, assim, muitas coisas aconteceram para que o zero não saísse do placar. Né? Porém, o pênalti a gente sabe que é uma chance muito importante durante um jogo, né? Pode mudar aí, né? Poderia ter sido 1-0 se o Davi Luiz tivesse feito o gol, mas eu discordo dele ter pegado a bola para bater. Deveria ter sido o Alcaraz, que é o cobrador, né? Como foi nos jogos anteriores, né? Ou talvez um outro jogador também, o Davi Luiz, eu não lembro dele ter cobranças de pênalti na equipe do Flamengo, né? Eu não lembro dele ter se disposto a bater pênaltis em outros momentos também. Então, por isso que a escolha, na minha opinião, foi errada, mas o jogador chamou a responsabilidade para si e caiu nas costas dele, né, professor? O pessoal do chat está comentando aí, a turma está deixando as opiniões e muita gente concordando, tem gente discordando. Jackson, Ayrton Lucas se perdeu o gol também. A gente vai falar do Ayrton Lucas daqui a pouco, tá? Nilson Batista tá com a gente aí, José Rodrigues, o Antônio Vieira, o Rommel Ferraz também aqui, ó. Tá dizendo que o pessoal ficou muito chateado porque esperava realmente o Alcaraz, né? Paulo César Ribeiro, um abraço pro grande Herbert Martins. O André Flá, cara, o André Flá falou até aqui, ó. Tinha um comentário do amigo André Flá falando que ainda existe ali, né? Essa questão de ainda não ter. Como é que a gente pode colocar assim? Ainda tem no Flamengo esses resquícios de jogadores com hierarquias, né? O Davi Luiz é um dos líderes do grupo, né? Não acho que a derrota, o empate passou só por esse lance do Davi Luiz, porque aí seria até injusto colocar 100% no Davi Luiz, porque o time perdeu muitos gols. O time criou muito e parou no Everson. Mas o André citou essa questão que ainda existe essa, digamos assim, o Davi Luiz ainda não tem esse. Aqui, ó, me perdoe, o Felipe Luiz é excelente, mas nesse lance mostra que ainda não tem autoridade plena sobre o elenco. O jogo era importantíssimo para o Flamengo e perdemos a chance, né? Aí Ô discordo. André. E aí, ô Lucas? Não, eu Discorda? discordo dessa parte, assim, se ele estiver falando do pênalti, tá? Se ele estiver É falando do do pênalti. pênalti mesmo. Porque, assim, beleza, o treinador chega no vestiário, né? Ele fala quem vai bater o pênalti, é um exemplo. O Alcaraz vai bater o pênalti se tiver. O segundo batedor é tal. O terceiro batedor é tal, se tiver. Então, o treinador faz isso. Só que dentro de campo, quem conversa entre si é os atletas, tá? Não é responsabilidade do treinador isso daí. Né? O treinador poderia falar, o Alcaraz vai bater, né? Mas o Alcaraz não está se sentindo confiante. Né? Um exemplo, vamos colocar assim. Estou falando que ontem o Alcaraz não se sentiu confiante para a cobrança. Né? Mas se ele não estiver se sentindo confiante, ele pode falar: não quero bater, vou passar para outro. Né? O Alcaraz queria bater, mas ele também deixou o Davi Luiz bater. Né? Se o Alcaraz falar: não, eu vou bater e acabou, eu vou bater e pronto,
né? O que vai valer é a palavra do treinador, né? O treinador que vai chegar e falar, não, o meu batedor é o Alcaraz, mas o Alcaraz permitiu que o Davi Luiz cobrasse, né? Então o que o treinador vai fazer? Ele vai brigar com o atleta ali, uma briga em público ali? Não, entendeu? Então ele respeitou a vontade do jogador. Isso é normal, né? O próprio Vinícius Júnior, que é o batedor de pênalti do Real Madrid, já pegou a bola e entregou pro Mbappé, né? Já pegou a bola e entregou pro Mbappé. Então isso é normal, gente. Não vou falar que o Felipe Luiz não tem peito, né? Mostrou que não tem capacidade, né, de fazer essa gestão. Não. Foi uma escolha dos jogadores e a culpa é dos jogadores. O Alcaraz entregou a bola pro Davi Luiz, né? O Davi Luiz conversou com ele, pediu para bater e ele concordou, né? Então o treinador não tem culpa nisso daí. Então por isso que eu discordo, tá, gente? É só por isso, né? Acredito que o treinador tem culpa porque se ele não colocar antes quem vai bater e ficar aquela disputa dentro de campo ali, aquela bagunça de um pegando a bola, o outro pegando a bola, os jogadores se empurrando, eu vou bater, isso aí o treinador tem que chegar e falar, opa, meu batedor é fulano, e acabou, né? Mas ontem foi na minha opinião, um gesto de gentileza do Alcaraz com o Davi Luiz, isso é particular entre os dois. O Davi Luiz se sentiu confiante, pediu a cobrança, porque é um dos últimos momentos dele no Flamengo, né? Ele entendia que ele poderia fazer um gol, né, para poder sacramentar a passagem dele pelo Flamengo, só que acabou perdendo. Acontece, né? O resultado poderia ter sido diferente se o Davi Luiz tivesse feito esse gol de pênalti, mas não fez, e não é culpa do Felipe Luiz isso daí. Até o Felipe Luiz falou na coletiva, tá, pessoal? Os dois treinam, os dois estão treinando bem. Então, na verdade, não é nenhuma polêmica essa questão do pênalti, tá? Porque E o ele até primeiro falou, né, batedor. professor? Ele até falou que ele define sim quem é o Primeiro era batedor. o Davi, o primeiro batedor oficial ali era o Davi, depois o Alcaraz. Agora, o que pegou ali é que o Alcaraz pediu, né? Deixa eu bater e tal. E aí eu acho que faltou por parte do Davi Luiz justamente essa questão de entender, cara, eu não tenho que provar mais nada aqui, eu tenho 38 anos, ganhei tudo. Faltou humildade pro Davi Luiz, eu diria isso, de entender que não é o momento aqui, eu não preciso eu ser o cara que vai fazer o gol. Eu vou deixar o garoto que está chegando agora, que está buscando seu espaço. Então, acho que faltou um pouquinho disso por parte do Davi, essa questão de observar e dizer, não, eu vou passar aqui. O Gerson fez isso recentemente, como capitão, cedeu a oportunidade do Alcaraz bater o pênalti e fez isso também, acho que pro... Teve um outro jogador ali, não sei se foi o Plata, que ele dá o passe. Então, faltou um pouquinho, assim, de humildade por parte do Davi Luiz, que é um cara muito profissional, muito respeitado, né? E não tem que ser julgado também, porque ele ajudou muito vários jogadores, é uma liderança positiva no elenco do Flamengo, mas faltou realmente nesse momento do pênalti vamos dizer assim, uma sensibilidade por parte dele de dizer, ó, tô aqui na reta final, tô saindo, já ganhei tudo, então vou deixar esse garoto brilhar, aparecer, ele tá chegando agora. Um jogador experiente como ele poderia ter tomado essa atitude. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.